Será que é possível viver de renda somente com fundos imobiliários? Você usar ali aqueles dividendos que vão pingar na sua conta todos os meses para você bancar o seu estilo de vida? Imagina lá você recebendo seus 5 mil reais, 10, 15, 30 mil reais todos os meses sem precisar trabalhar mais por isso. Será que isso vai te ajudar? E será que dá mesmo para fazer isso aqui com fundos imobiliários? Qual seria o melhor caminho de todos? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e eu quero começar esse vídeo te contando uma história. Imagina o caso de alguém aleatório assim na vida que eu vou chamar aqui de José. Um cara que começou a vida dele ralando, indo atrás da própria renda, de construir o seu futuro. Começou a vida ganhando pouco, mas foi acelerando isso, melhorando na carreira dele e na profissão para se tornar um profissional cada vez mais qualificado para ganhar mais dinheiro. Inclusive o José, com muito esforço e estudo, guerreiro do jeito que é, chegou a ocupar uma posição sênior em um dos maiores bancos do Brasil. E aí essa é uma carreira que muita gente pode pensar, poxa, então ali ele já tá feito na vida, nunca mais vai ser demitido, deve ter um bom salário. Mas e se eu te falar que o José simplesmente largou a profissão dele, largou o banco, largou tudo aos 33 anos de idade para viver como um aposentado? Simplesmente porque, mesmo sendo tão novo assim, já não era mais necessário ele trabalhar todos os dias com horário marcado. O José tinha começado a investir já fazia algum bom tempo. E o fato é que o José já tinha começado a investir há um bom tempo. E muito cedo conseguiu alcançar aquela renda passiva que pelo menos paga tudo o que ele precisa no mês. Ou seja, ele conseguia facilmente desacelerar o ritmo de trabalho dele e começar a se dedicar a projetos que realmente faziam sentido para ele. E tudo isso só foi possível porque ele começou a gerar uma renda suficiente através dos fundos imobiliários, que, segundo ele mesmo, já pagam o plano de saúde dele, pagam todas as festas e viagens de família, inclusive todas as refeições do dia a dia, todas as contas básicas. Inclusive, o José literalmente falou que nunca mais viu um caroço de feijão para ser cozinhado na própria casa, porque todos os dias ele almoça em algum lugar diferente. Mas tá, Felipe, tu tá contando essa história fictícia aí. Quem é esse tal de José? O fato é que essa história é real. O José da vida real se chama André, mais especificamente um cara chamado André Bach. Esse que tá aí na tela para vocês, considerado um dos maiores investidores de fundos imobiliários do Brasil. É conhecido como Papa dos FIIs. E o André era programador no Banco do Brasil. Passou a investir somente em fundos imobiliários até poder se aposentar só com os dividendos recebidos nos ativos investidos. E veja que a gente não tá falando de um caso completamente fora da média. É um cara que representa muito bem a pegada de um brasileiro comum. E assim como o caso do André, a gente tem outros casos de investidores que simplesmente venderam tudo e foram se aposentar com fundos imobiliários. Então só da gente ver um caso como esse, e mesmo que a gente saiba que isso não acontece do dia para noite, para construir um patrimônio realmente significativo no mercado financeiro você precisa de tempo e de disciplina, mas o fato é que aqui a gente já chega a uma primeira conclusão. Sim, é possível se aposentar somente com fundos imobiliários. Isso serve para quase todos os casos, sejam as pessoas que investem só em fundos ou pessoas que têm uma boa parte da parcela em fundos, que é o caso do Vinícius, por exemplo, que chegou aqui pra gente no Clube do Valor com um patrimônio de mais de 3 milhões de reais só em fundos imobiliários. O grande ponto é que o Vinícius tem visto o mercado de FIIs cair do ano passado para cá, chegando a quedas que superaram os 12, 14%, quase 15%. Ou seja, num patrimônio de mais de 3 milhões de reais, a gente está falando de quase 500 mil reais de desvalorização. E mais ainda, ele tinha uma concentração excessiva em alguns fundos imobiliários específicos, sem saber muito bem o porquê. E aí o Vinícius chegou num ponto onde ele não sabia se ele deveria aportar ainda mais nos fundos imobiliários depois dessa queda. E principalmente, será que ele não deveria vender essa posição um pouco mais pesada que ele tinha em alguns fundos para rebalancear entre todos? O fato é que sem uma estratégia clara, não tem como o Vinícius ou qualquer outro investidor saber a hora exata de comprar ou de vender um ativo. E foi aí que o Vinícius resolveu participar de um diagnóstico de carteira 360 com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. É nesse espaço onde a gente designa uma hora com um profissional certificado para olhar para o teu contexto patrimonial, os teus objetivos financeiros, independente de qualquer outra coisa, e traçar junto contigo um plano estratégico para que você possa investir cada vez melhor, tendo clareza sempre de qual ativo comprar e qual vender. Para você participar de um diagnóstico gratuito de carteira 360 como o do Vinícius, a única coisa que você tem que fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Seja você investidor de fundos imobiliários ou não, existe um caminho para você só saber comprar e vender qualquer ativo. Beleza, dito isso, a gente viu que dá para viver de renda com fundos imobiliários, tem exemplos claros e reais sobre isso. E aí vamos imaginar que você é um investidor que está com essa intenção de viver de fundos imobiliários. O que é que tem grande chance de você fazer? Você pode chegar ali num site como o Investidor 10 da vida, por exemplo, e aí você pode buscar os fundos imobiliários com maior dividendo. Afinal de contas, se você quer viver de renda daqueles ativos ali, quanto mais ele te pagar, maior vai ser o teu salário. E aí você começa a ver de cima para baixo aqui os fundos que mais pagam dividendos e você vai vendo que vários deles são fundos de papel. Na média, nessa lista aqui, esse tipo de fundo, ele acaba aparecendo muito mais do que os outros, o irmão dele, fundo de tijolo. E aí, olhando para isso aqui, você pensa, tá, então eu, já que quero viver de renda, vou montar uma carteira de fundo de papel, ter um salário cada vez mais alto. E aí o que você provavelmente vai fazer é encontrar os fundos imobiliários que são mais falados, mais recomendados pelos investidores por aí.
como é o caso do MXRF11, por exemplo. Você vai ver que ele está com mais de 12% de dividend yield nos últimos 12 meses. Ora, cada cota custa ali seus R$ 9,03. E olhando unicamente para o dividendo, pelo menos nos últimos meses ali, ele vem pagando 9 centavos por cota. E aí vamos imaginar que você selecionou o MXRF mais 2 fundos de papel aleatório ali para investir o seu dinheiro e ver quanto é que isso vai te gerar de renda. E aí vamos fazer uma conta rápida com essa tabela aqui, ó. Você pegou ali o MXRF mais 2 fundos. Imagina que você tem um capital total de 3 milhões de reais, você colocou 1 milhão em cada. Ah, Felipe, mas o meu valor é diferente desse aí. É só você fazer a proporção, a conta é a mesma. E aí se a gente pega a cotação atual de cada um desses fundos, ora, 1 milhão de reais seria suficiente para comprar essas cotas aqui, ó. 110 mil do MXRF, 10 mil do Canip e 13 mil do REC-R. Ora, se a gente olha para o último dividendo pago para cada um desses fundos ali, a gente vai estar falando que quando multiplicado esse dividendo por cota mensal pela quantidade de cotas que você tem em cada um, ora, você vai receber quase 10 mil do Canip e quase 12.500 do REC-R. Isso aqui, a gente vai estar falando de um total mensal de praticamente R$ 32.200 todos os meses. Ou seja, num capital de 3 milhões de reais, você está falando que você vai receber mais de 1% ao mês ali de salário mensal sem precisar trabalhar mais por isso. E aí você pode pensar, ah, Felipe, mas aí na renda fixa, que eu tenho uma renda fixa ali pagando 14%, eu vou receber mais do que isso até. Mas isso não é verdade. A gente precisa lembrar que na renda fixa você vai descontar o imposto de renda, que sobre o lucro, nos primeiros meses, vai te tirar 22,5% do teu lucro, quase um quarto. Sendo que esse retorno aqui dos dividendos dos fundos imobiliários, eles já são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então é esse dinheiro que vai cair na sua conta mesmo. E aí, beleza, você começa a fazer umas contas mentais, né? Ah, mesmo que 3 milhões não seja o meu capital, se eu colocar mais de 1% líquido de renda mensal do meu patrimônio, aí eu vou ver que em algum momento dá para viver de renda de fundos imobiliários. Só que aqui a gente está cometendo um erro que pouca gente percebe. Os fundos imobiliários de papel, na média, eles vão pagar mais dividendos mesmo. A gente viu isso lá na lista dos maiores pagadores de dividendos da bolsa. O grande problema disso é que esse dividendo que você recebe já considera tanto a inflação quanto o dividendo que você realmente poderia estar usando na sua carteira. E isso acontece porque dentro dos fundos imobiliários de papel, o que a gente vai encontrar é uma lista de vários tipos de renda fixa diferente. Olha aqui o relatório do Canip que a gente está abrindo juntos, onde cada um desses CRIs significam cada um dos ativos que eles têm dentro da carteira. E a rentabilidade de cada um desses ativos é atrelada à inflação, IPCA mais 6,9, IPCA mais 6, IPCA mais 5,85. Ou seja, o dividendo que você recebe na conta de um fundo de papel, ele é fruto da parcela do IPCA e dos 6 a mais que ele tem aqui, ou da média de rentabilidade do fundo. E é justamente aqui que mora um perigo muito grande de quem quer investir somente nos ativos de papel, porque eles pagam mais dividendos. Se você simplesmente pegar esses 32 mil reais que você recebeu dessa carteira de fundos imobiliários e usar tudo para pagar as suas contas mensais, não sobrar nada para reinvestir, o que vai acontecer é que daqui a 10, 15, 30 anos, você vai continuar recebendo os mesmos 30 mil reais todos os meses. E já não é segredo para ninguém que se você tem 30 mil reais hoje e compra uma quantidade de coisas no supermercado, por exemplo, daqui a 30 anos, esses mesmos 30 mil reais vão comprar muito menos coisa. E é por isso que todas as vezes que a gente vai falar de viver de renda de um patrimônio, a gente precisa sempre, antes de qualquer coisa, pensar em corrigir a inflação daquele patrimônio. Ou seja, seria pegar uma parcela desse dividendo e reinvestir de novo na tua carteira de ativos. Ah, Felipe, mas nos fundos imobiliários existem também os fundos de tijolo, que apesar de pagarem um dividendo menor, a valorização que eles têm da cota acaba compensando a inflação no longo prazo. Esse é um conceito que muita gente fala, afinal de contas o mercado imobiliário ele tem essa tendência a que o preço dos imóveis corrija a inflação ao longo do tempo. Vamos imaginar então o cenário oposto de uma pessoa que ao invés de investir só em fundos de papel, ela resolveu investir os mesmos R$ 1 milhão somente nos fundos de tijolo. Ora, aqui a gente já vê uma grande diferença no dividendo recebido mensalmente nessa estimativa. A gente já caiu de 33 mil reais para 23.900 mil. Você está falando, poxa, eu então reduzi 10 mil reais do meu salário mensal ali só por trocar de fundo de papel para fundo de tijolo. E isso já era esperado, pelo fato que eu acabei de te mostrar. Os fundos de tijolo te repassam somente o aluguel dos inquilinos daqueles imóveis, enquanto que a valorização da cotação de cada um dos fundos de tijolo tende a acompanhar a valorização do preço dos imóveis ao longo do tempo. E esses 23 mil reais aqui de aluguel, eles são muito mais próximos do que na realidade você realmente poderia tirar para usar e pagar as suas contas mensais. Ah, Felipe, então o caminho é investir só em fundo de
de tijolo, já que eu posso tirar esse dinheiro e esquecer um pouco os fundos de papel? E a verdade é que também não. O melhor dos dois caminhos é encontrar uma combinação perfeita entre quais fundos imobiliários são os melhores para você comprar e principalmente como comprar fundos imobiliários na hora certa, comprar eles mais baratos e deixar de comprar quando eles estão caros demais. É isso que eu vou te mostrar como fazer. Agora, o fato é que se você está aqui vendo esse vídeo de viver de renda com fundos imobiliários é porque você está pensando realmente em aumentar a tua renda passiva mensal. E se esse for seu caso, a gente criou um evento que é completamente feito para você, chamado Jornada da Renda Vitalícia, onde o meu sócio e fundador do Clube do Valor, o Ramiro Gomes Ferreira, vai te mostrar como chegar numa renda passiva vitalícia de R$30 mil todos os meses, usando o que a gente chama de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. Esse evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, ele é totalmente gratuito e você pode se inscrever clicando no segundo link da descrição do vídeo. Beleza, então aqui a gente viu o caso do André e do Leandro, a gente fez umas contas simuladas para te mostrar que sim, dá para viver de renda passiva com fundos. Agora, sendo bem franco contigo, sinceramente, em quase nenhum dos casos seria prudente que você investisse todo o teu patrimônio em fundos imobiliários. Até porque, pensa comigo, se você investe na renda fixa, por exemplo, e você recebe ali R$10 mil líquido já na sua conta todos os meses, a gente também está falando de um rendimento. Então, não é só porque os dividendos dos fundos imobiliários são mensais que essa é a única forma de viver de renda no mercado. Agora, sim, eles são muito relevantes no contexto de uma carteira para você ter um pouco mais de constância desse recebimento ao longo do tempo. E o fato é que dá sim para você ter uma parte da tua carteira em fundos imobiliários para viver de renda. Só que para fazer isso da melhor forma, você precisa garantir duas coisas: que você vai selecionar os melhores fundos imobiliários e que você vai comprar fundos imobiliários no momento certo. Para resolver o primeiro problema, pelo menos aqui no Clube do Valor, a gente investe seguindo a estratégia que a gente chama de fundos imobiliários classe A, que busca encontrar os 15 fundos mais perenes e consolidados do mercado. Para isso, a gente passa uma série de filtros, tirando os fundos mais arrojados, aqueles que são de setores de desenvolvimento, que estão expostos à construção de imóveis e não somente aluguel. A gente tira fundos de fundos que tem uma dupla taxa de administração, não faz sentido. A gente tira fundos com baixa liquidez e, por último, a gente retira todos os fundos que têm dívida demais, são alavancados demais, para que assim a gente encontre os fundos com maior valor de mercado da bolsa. Nunca investindo em 1, 2 ou 3 fundos imobiliários somente, mas sempre em 15. Assim você garante muito mais consistência nos teus dividendos e inclusive na valorização da cota desse fundo. Agora, para garantir que você vai sempre comprar fundos imobiliários quando eles estiverem num momento bom de mercado, aí para isso você já tem que ter escolhido os melhores fundos que eu acabei de te mostrar. E a tua principal função aqui agora é definir a tua macroalocação, ou seja, quantos por cento da tua carteira vai estar em fundos imobiliários. Feito isso, você vai chegar num exemplo simplificado como esse que eu coloquei aqui na tua tela, onde metade da carteira seria fundos imobiliários, metade da carteira seria renda fixa pré-fixada. Ora, o que é que vai acontecer na prática? O mercado vai variar. E se o mercado de fundos imobiliários cair, como está acontecendo nos últimos meses, por exemplo, a tua carteira ela vai sair do balanceamento ideal e vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Você queria 50%, agora tem 33% em fundos imobiliários. E é justamente aqui que entra a principal função do investidor ao longo do tempo, que é rebalancear a tua própria carteira, fazer com que você volte para a alocação ideal dos ativos que você tem. E é justamente desse jeito que você vai se forçar sempre a comprar os ativos quando eles estiverem na baixa. Feito todo esse cenário, sim, é possível viver de renda de fundos imobiliários e com uma carteira bem montada de investimento. Inclusive, me conta aqui embaixo, você conhece alguém que está quase vivendo ou já vive de renda com fundos imobiliários? Eu quero conhecer a história dessas pessoas. Agora, se você quiser saber como lucrar pesado no mercado financeiro, mesmo num cenário onde a Selic está muito alta, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.